Olá, pessoal! Gravação de mais um programa do Lealcast. Para quem não me conhece, eu sou Lúria Leal, advogada especialista em direito previdenciário e direito das pessoas com deficiência com enfoque no autismo. Hoje eu estou recebendo dois convidados muito especiais, doutor Alexandre e doutora Marcela. Eles são psicanalistas e, em primeira mão, eu já agradeço a vocês por terem aceitado o meu convite e vou deixar a oportunidade para vocês se apresentarem. Primeiras damas, então vamos lá. Me chamo Marcela Maciel, sou psicanalista, trabalho dentro das práticas integrativas, professora e uma das coordenadoras também do Instituto Cairóis. Estamos aqui para fazer essa troca, né, esse bate-papo gostoso com a doutora Lúria. Fala, galera, tudo bem com vocês? Me chamo Alexandre Freitas, sou também diretor do Instituto Cairóis, né, e atuo também na área da psicanálise clínica e também desenvolvemos também um trabalho das terapias holísticas, né? Então temos um olhar bem aberto no campo terapêutico. E para a gente é uma honra estar aqui com a Marcela do lado, Marcela Maciel, e a doutora Lúria junto conosco para poder trocar informação, né? É um bate-papo que vamos fazer. Como vocês sabem, eu sempre penso muito na saúde mental, embora eu trabalhe na área de direito dos autistas, eu sempre penso no familiar, no cuidador, na mãe e no pai. Para quem não sabe a minha história, eu sou mãe de uma criança autista de 6 anos, que é o amor da minha vida e a razão pelo qual eu estou aqui. Né? Não só militando na causa, mas atuando em prol, né, juridicamente falando, na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E por isso achei muito importante trazer eles que dominam esse assunto de saúde mental, muito mais com viés para cuidador. Pai, mãe, cuidador, vó, vô, enfim, todo mundo que tem acesso a uma pessoa com deficiência e que a vida muda, a perspectiva de vida muda muito quando chega o diagnóstico. E aí eu quero perguntar a Marcela, na vida rotineira dela, né, na profissão dela, como é que ela tem lidado com isso, né, quais são as demandas que aparecem no consultório, e se é isso mesmo que eu imagino. Eu acredito que tenha muitas mães e pais que te procuram com o luto do diagnóstico. Aí eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre essa fase de luto, essas fases, acho que tem mais de uma fase, enfim, não sei muito bem. Você explicar um pouquinho para a gente. Show de bola. Vamos lá. Dentro desse contexto que você está trazendo para a gente, é um número grande, né? Temos mamães atípicas também no Instituto, uma quantidade aí, acho que eu posso jogar cerca de 12%, né? Tem um número grande. Só nessa turma aqui, de Nova Iguaçu, tem umas 8 mamães, quando não é mamãe é vovó, né? Nosso público maior hoje que busca esse acompanhamento dentro de uma clínica é o público feminino. Ainda existe um tabu, por incrível que pareça, né, dos homens de estarem buscando um trabalho, né, um processo de terapia. Então, o maior público é o público feminino. E as mães realmente, quando procuram, vêm com toda essa bagagem, aquele desespero. Meu Deus, é como se fosse o fim do mundo, né? Até que isso se adapte dentro, passe esse processo, como você falou. O luto ele tem 5 fases. E até chegar na 5ª fase, que é a aceitação, envolve todo um processo. E nem todo luto, né, trazendo aqui, alguns já conhecem esse tema, mas nem todo luto é um luto de morte. O diagnóstico é um luto, uma separação é um luto, todo ciclo que se fecha de forma dolorosa é um luto. E dentro desse contexto, dessas 5 fases que vem passando, temos a fase da barganha, temos a fase da depressão. Essa é a fase que geralmente as pessoas vêm buscar a clínica, né, para poder entender todo esse processo, digerir todo esse processo. E nesse primeiro momento, o que a gente faz? O acolhimento. Sem o acolhimento não tem clínica, não tem análise. Então a gente precisa primeiro acolher, trazer uma escuta acolhedora e ali a pessoa ir, né, se adaptando àquela nova realidade e junto com um processo de análise. Dentro de alguns processos a gente consegue até trazer como que eu posso dizer, uma clareza melhor, né, para que a pessoa chegue no ponto da aceitação e aquilo venha se acalmando dentro dela. Tá? Isso tem um prazo, um tempo de duração? O luto, Lúria, ele pode demorar até 2 anos. Dentro desse processo, ainda está dentro do contexto de forma, vamos dizer assim, saudável. Tá? Quando se estende a esse processo, aí já é um caso um pouco mais delicado, mas ele dura geralmente de 6 meses a 2 anos o processo do luto. E esse luto, ele tem alguns sintomas perceptíveis, assim, que a gente consegue olhar e falar se a pessoa está vivendo um luto?
Sim, sim. Geralmente esse processo de dor, né, é um processo onde a pessoa entra num looping ali depressivo, a falta do apetite. Uma pessoa num processo de depressão, nós como analistas, nem sempre só o analista, uma pessoa que tem mais sensibilidade consegue identificar, até mesmo no olhar, né? O olhar sempre para baixo, a pessoa perde o brilho nos olhos, os ombros caídos, isso numa percepção física, né? Porém, dentro do campo emocional, a pessoa por muitas vezes não quer se alimentar bem, dependendo se for um processo de depressão mais grave, para de se alimentar, o próprio autocuidado, higiene pessoal. Então, a família é o primeiro núcleo, né, que consegue identificar esses primeiros sintomas. Entendeu? São muitos os sintomas, são muitos os sinais. Cabe a nós, né, ter a empatia de perceber no outro, porque a gente vive em uma época que é tudo muito frescura, sabe? E as pessoas não têm aquele olhar para a depressão. Hoje isso está mudando, tem se quebrado esse tabu, mas eu acredito que isso ainda vai ser um longo processo até as pessoas conseguirem identificar que depressão não é frescura. Verdade. Vou perguntar para o doutor Alexandre agora. A OMS, ela fez um plano de atenção à saúde mental. Inclusive, saúde mental tem um contexto de completo bem-estar. Então, é a definição mais simples que eu posso estar passando para vocês. Eu não sei se ele tem uma definição mais acadêmica, talvez para a instrução dele, mas pelo que eu li, é isso. Então, é você estar bem, né? Se relacionar e estar bem consigo mesmo e com o outro, num contexto social. Assim que eu vejo a saúde mental. E a gente tem uma somatória, uma pesquisa aí de 300 milhões de pessoas hoje com depressão e ansiedade. Sim, agradecer a oportunidade. O que eu percebo é o seguinte, são dois fatores, né? A OMS, que preside hoje a OMS, é o Tedros Adhanom, né? E a gente até sabe que eu sou muito questionador com relação a diagnósticos. Desculpa até o pessoal falar, eu não confio na OMS, né? A OMS, para mim, ela não é uma regulamentadora séria com relação a protocolos. Por quê? Ela bebe na fonte de duas potências mundiais, que é a China e os Estados Unidos. Então, normalmente, se ficou muito claro na pandemia, é o seguinte, você vê a controvérsia que foi a pandemia. Então, a pandemia para cá, eu já sabia que na curva, a quarta onda do Covid, ela seria o quê? O diagnóstico de saúde mental. Então, nós estamos agora vivenciando a quarta onda do Covid, que é a onda de transtornos mentais muito forte. Essa quarta onda que é o quê? São os resultados? São os resultados. A primeira onda, você tem a onda do Covid em si, né? Aí quando a China decreta o lockdown, um monte de questões. A segunda onda é a onda que vai ter as medicações que foram feitas. A terceira onda são as cepas que vão ocorrendo. E a quarta onda é quando você tem ali a tranquilidade entre aspas, dessa causa aí, que a gente vai falar o nome, se não tiver ser derrubado, o algoritmo derruba a gente. Essa causa vai literalmente estar conectado com a que eu chamo de quarta onda do Covid, que é o transtornos mentais. A gente sabe que por trás disso, Lúria, houve um grande investimento dos laboratórios, ficaram trilionários, porque para os laboratórios farmacêuticos foi muito bom. A gente sabe que numa pandemia o dinheiro não é queimado, ninguém taca fogo no dinheiro. O dinheiro ele é redirecionado para um lado. Tá? E aqui não é teoria da conspiração nem nada, você vai ver um montão de coisa nas redes sociais aí, não é isso. E eu vi muita controvérsia no que tange a pandemia, e aí você imagina as pessoas hoje vivendo nesses espaços confinados, do dia para a noite, e olha que nós aqui no Brasil não tivemos um lockdown tão severo como teve, né? Você vê China lá, as pessoas eram trancadas em casa, as portas soldadas. Então você imagina isso para a saúde mental, Lúria. A porta trancada, soldada, e o governo tem que ir lá dar para o cara. O governo que ia definir o que o cara ia comer. Então, assim, taxa de suicídio sobe, né? E as pessoas, Lúria, tiveram que ficar em casa confinadas, sem quererem, sem ter uma saúde mental específica. E também há a questão do trato familiar também, que gerou também isso aí. Você imagina casais que tinham uma política de trabalhar o dia inteiro, 12 horas, e só estavam em casa para poder se relacionar em alguma coisa. Esses casais tiveram que juntar, aí tivemos uma taxa também muito grande de separação. Sim. E aí você teve problemas ali, muita separação, devido a esse fato de agora ter que estar confinados os dois juntos. E também você vê que muitas questões também correlacionadas também com relações sociais. Então a depressão, ela foi subiu muito, tanto a depressão e a ansiedade. A gente sabe que a depressão são questões do passado.
ansiedade é futuro. Então essas pessoas não conseguindo resolver isso, tendo que ficar confinada. E aí a OMS, toda hora, ela vinha com alguma normativa, com algum protocolo, que agora pode, agora não pode, isso é certo, isso não é certo, tal vacina, tal... Meu irmão, então assim, eu creio que a população ficou meio perdida com relação a todas essas dinâmicas. Eu também acuso também um pouquinho a questão de políticas, não vou entrar aqui o tipo de política que foi utilizada, mas quando você também deliberou isso aí para governadores e prefeitos decidirem o que iriam fazer e anunciar uma política pública com relação à saúde mental, eu falo que o que nós temos hoje de saúde mental hoje é da década de 50. Os municípios e estados ainda não conseguiram ainda entender e estudar uma causa principal, uma queixa principal de qual é o manejo clínico específico que eu devo ter com essa pessoa que tem esses transtornos mentais aí que os bate recorde, ansiedade e depressão. Quando a Marcela falou aqui, uma pergunta bem interessante, ela falou das fases. Das fases, fase do luto. E de cara nós temos ali a negação, né? Então, é o primeiro passo dessa fase do luto aí, quando a pessoa tem a dificuldade de negar o que está acontecendo. Então, ela vai ficar presa. E, doutor Alexandre, todo mundo passa por essas 5 fases? Alguém pula essa fase? A questão, o protocolo deveria passar. Só que as pessoas, pela necessidade extrema delas, pulam. Ela vai logo, ou ela pode, como a professora Marcela falou, ela pode pular diretamente lá para a depressão. Quando ela recebe esse diagnóstico, que hoje também é uma coisa também muito controversa. Por quê? Hoje a sociedade médica também não está preparada para dar esse diagnóstico. O psicopedagogo, o orientador educacional no colégio, ele também não está preparado para isso porque não quer estudar. E aí o que acontece? Eu posso falar para minha filha, Bia, eu falo, ela é preguiçosa. Aí uma professora veio falar comigo que ela estava com um diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu falei, professora, quais foram as ferramentas que ela utilizou para diagnosticar? Não é pelo fato dela não ter uma atenção focada. Aí o que eu fiz rapidamente com ela, que eu tenho uma formação em neuropsicopedagogia? Eu peguei um Uno, jogo Uno, porque joguei Uno. Você fala que ela tem uma descrevia, ela não escreve, beleza. Aí eu peguei, joguei o Uno, a psicopedagoga estava na minha frente, a orientadora educacional estava a diretora, eu peguei o Uno, e o Uno, você sabe que tem uma carta do Uno que você escreve o que vai acontecer. Quem pegar aquela carta, foi Bia, o que você vai botar? Ela foi botou. Olha só, por escrutínio, quem pegar esta carta irá comprar as cartas todas. Aí eu peguei a carta e dei para a professora. E é isso, ela falou que ela não escreve. O problema dela foi o estímulo. Então, às vezes, eu também que eu sei que o uso de tela excessivo, ele pode gerar um déficit. E aí Então, eu também acho os diagnósticos, Lúlia, muito complexo. Tem pessoas que você vai pegar o diagnóstico muito rápido e tem pessoas que tem que o nosso Brasil, por cultura, tem essa culturalização pessoal do favorecimento, do LOAS, do outros programas sociais que tem, e acaba, às vezes, tirando de quem precisa. Então, tem mães que ficam louca ali pedindo, pelo amor de Deus, que o filho tenha esse reconhecimento para poder comprar o carro com isenção fiscal de 70%. E ainda tem essa questão cultural. Você imagina, então, tem uns que não quer, mas tem outros que parece que buscam, né? Os que buscam. Então, assim, olha que nós temos aí o governo, nós temos aí a cultura do Brasil e o diagnóstico, que acaba aí ferindo um montão de questões, eu acho muito complexo. Então, a gente fica refém disso tudo. E é claro que o suporte terapêutico com profissionais sérios, que eu acho que é a causa principal, né? Você ter um diagnóstico bem fechado, bem polido, você ter ali um neurologista, você ter um grupo de apoio, um suporte ali, você ter um fonoaudiólogo. Então você vai ter ali um grupo de terapeutas profissionais que vão estar bem interagindo com o cliente para poder dar esse diagnóstico e fechar ele. A questão da pandemia, eu acho que não houve também um preparo, né? Assim, Sim, ninguém soube. De repente, parece que explodiu uma bomba e o mundo todo tem que ficar confinado de uma hora para outra. Isso aí. Para alguém que não estava acostumado a fazer. Você Aliás, imagina, o mundo todo se movimentando, mundial. porque a gente é movimento. Sim. A gente se movimentando, estudando, trabalhando, criança na escola, e de repente tem até uns termos que estão usando muito, que é neném de pandemia, bebê de pandemia. Concordo. Esse termo. Que são crianças que nasceram Nasceu nessa na pandemia. época e que estão com algum atraso ou estavam em desenvolvimento nessa época, e aí o atraso é devido a esse confinamento. Sim. Né? Então, eu acho que a gente não teve um preparo. E aí, obviamente, saltou, então, no consultório, gente com problemas que até então não tinha. Explodiu. É a questão também do homeschool, né? Aí é que eu falo, tudo, infelizmente, vai bater no governo. Quando há essa cultura de que deliberar
a pessoa está em casa, né? No home office hoje virou alta. E olha só o problema, Lúria. O cara tinha uma rotina de trabalho, agora ele trabalha para dentro de casa. Então ele traz o estresse para dentro de casa. Olha só como que as coisas são. Então hoje o cidadão tem casa ali, ele não deixou de estar confinado. E às vezes o ambiente que era para ele relaxar, não, às vezes esse ambiente foi improvisado, é uma sala, é o quarto das crianças. Então ele tinha aquela rotina, aquele pressuposto que, cara, cheguei em casa. Em casa não é lugar de trabalho. Não, agora o trabalho Não, agora o trabalho é em casa. em casa. Então você imagina como isso vai Muitos afetar conceitos. a família, né? A esposa, o filho. O filho não entende isso, que aquele ali o pai está em casa trabalhando, não entende. Alguns entendem isso como falar assim, poxa, é muito bom estar em casa aqui. Não, você vai trabalhar ali, tem pessoas que ficam 8 horas em casa ali, frente de uma tela ali no computador, mexendo ali. Então, assim, são N fatores que foram rodear isso aí, que acabou interferindo na saúde mental dessa pessoa, tá? E isso é muito sério. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, e aí é direcionado para os dois, a respeito do um transtorno mental assim muito atual. A gente está falando sobre depressão. E aí, ansiedade. A ansiedade, ela vai culminar numa depressão automaticamente, são coisas diferentes, né? A primeira pergunta. E depois, quero que você me cite, por exemplo, sobre síndrome ou transtorno de burnout, que a gente fala, esgotamento? É síndrome ou transtorno? Transtorno, que também acho que é muito comum. Eu passei por isso e eu vejo algumas clientes minhas, mães autistas, passarem por isso, que é oriundo do diagnóstico, a sobrecarga do peso emocional do diagnóstico. Tá. O Alexandre estava falando aqui agora sobre a dificuldade do diagnóstico no nosso país. Para vocês terem uma ideia, o transtorno de personalidade borderline, ele demora cerca de 10 anos para ser diagnosticado no nosso país. Cerca de 10 anos. Nesse sábado tivemos uma aula e até uma das alunas estavam falando que o diagnóstico dela demorou 15 anos. Mas por que você acha que isso acontece? É o profissional errado? Então, não aqui querendo desmerecer profissão nenhuma, mas a medicina no Brasil hoje ela é muito medicamentosa. Por muitas vezes, você chega num consultório e o profissional não gasta 5 minutos com você. Você está sentindo o quê? E ele não olha. Sim. Não olha nos seus olhos. Então, não tem uma visão. Dentro do Instituto, a gente trabalha muito corpo, alma e espírito. O ser como um todo, né? Não existe só a questão biológica. Por muitas vezes, o cliente chega para a gente, o paciente chega para a gente com algum sintoma e dentro do nosso contexto, a primeira pergunta que eu costumo fazer dentro do escritório: como que estão as suas taxas hormonais? Porque às vezes a pessoa vai ficar ali num processo de terapia durante 5 anos e está com alguma taxa hormonal baixa. Sim. Eu estou atendendo uma jovenzinha, que ela está há 1 ano comigo e não estava progredindo. E ela protelando para fazer os exames, né? Fez os exames, deu uma baixa hormonal, estava praticamente zerado. Meu Deus. E aí ela passou, né, pelo médico dela, onde ela começou a fazer, né, esse processo de reposição e a gente já conseguiu ver uma melhora absurda. Então, o ser humano ele precisa ser visto como um todo. Não adianta eu buscar, dentro da nossa profissão, dentro de uma clínica analítica, nós somos o último recurso, na maioria das vezes, dessa pessoa. Ela busca, por muitas vezes, um processo na religião, fala com uma amiga, vai na medicina. Quando ela não consegue resolver a questão dela em si, aí ela busca uma análise para começar a se entender, né? E a gente tem algumas físios que trabalham com a gente, fisioterapeutas, e elas têm, né, essa visão de que às vezes o cliente chega lá todo enrijecido, todo duro, cheio de problemas musculares, cheio de dores, e aí elas já encaminham: olha, seu problema não é muscular, seu problema é emocional. Vai buscar um processo de análise, porque se isso não acontecer, você vai ficar aqui. Passa ano, passa meses e você não consegue uma melhoria. Por quê? A mente controla o corpo. O corpo só vai até onde a mente vai. E assim, trazendo de volta esse contexto da pandemia, hoje a gente vê um grande número de transtornos dentro da clínica. Você perguntou o mais procurado, né? Hoje, atualmente, tem sido o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Não sei se o Alexandre tem essa mesma visão, mas tem um número muito grande de pessoas já chegando ali, né, com o encaminhamento para fazer uma terapia, porque a pessoa está com um nível de ansiedade absurdo.
E não cuidando dessa questão, desse transtorno, acaba se somatizando no corpo as doenças que são da mente, que a gente entra num campo da psicossomática, né? Não cuida, o corpo começa a dar sinal, a gente até brinca com a frase, né? A boca cala, o corpo fala. E aí a pessoa não cuida do processo, não cuida das emoções, e isso vai vir somatizando. Aí busca uma medicina que por muitas vezes não vai ser acompanhada junto com o processo terapêutico. Então, terapia e medicina, o ideal é que caminhem juntos, para que cuide da mente e cuide do corpo. Tá? Eu acho que pior do que morrer é viver como se estivesse morto, né? E tem gente... Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que o corpo já tá dando sinais, só que ela não se atenta. Ela acha que é um dia mal, e aí outro dia também é mal, e aí a semana é mal, o mês é mal, e ela tá mal. E ela demora a perceber isso, ou a falar, pedir ajuda, né? A ansiedade, a depressão, eu vejo que ela é uma coisa antiga até, né? A Bíblia fala sobre isso. Então, que teve, acho que foi Elias, teve depressão, teve um processo ali bem depressivo mesmo, tendo vencido os profetas de Baal, ele também pediu até para tirar a morte, até para tirar a vida dele. E o que precisa? Precisa falar, o que precisa fazer? Buscar subterfúgios. Às vezes a pessoa vai no médico, demora a chegar no médico, aí chega no médico. Às vezes a pessoa também vai de médico em médico, e aí parece que a pessoa vai tendo uma herança de medicação. Porque ninguém revê. O médico passa um, aí o outro vai lá, aí não está funcionando. Aí ela muda de médico, o outro passa outro. Eu já vi pessoas tomarem 15, 20 medicações por dia. E aí, no fim das contas, se você diminui aquilo ali, ou se você tira aquilo ali e faz uma terapia, era só o que ele precisava. Melhorar a alimentação, fazer exercício físico e ter um acompanhamento clínico terapêutico. Sim. E aí ele não faz isso. Ele vai entrando, porque sim, você chega num consultório para procurar um psiquiatra, você vai sair de lá com pelo menos umas 2 ou 3 receitas de remédio controlado. Sim. Né? Até para te deixar apático, às vezes, até para você ficar triste. Você vai ficar triste, que é para você dormir. Gente, a tristeza, todo mundo tem que sentir esses sentimentos também, até para saber como lidar. Então a tristeza também tem que ser sentida. Sim. Você imagina uma pessoa que é apática, não pode ficar triste. Ela não pode chorar. Você não vai sentir tristeza. Você vai ter o seu humor, vai ser sempre bom. Você vai dormir. Então, assim, algumas promessas encapsuladas dentro de medicação que eu acho que são desnecessárias em algumas vezes, quando você precisa de pedir ajuda. Sim. Eu vejo muito isso. Eu recebo famílias no meu escritório que a mãe ela chora tanto. Igual quando ele falou de escuta ativa, primeiro ponto, a abordagem que você tem, às vezes, é só escutar. Eu acho que, dependendo da família, ela vai ficar por muito tempo só chorando e só falando, e você só ouvindo. E tá tudo bem. Depois que ela tiver, acho que esgotado o potinho da lágrima, aí você vai entrar com a abordagem, cada um sabe qual é a abordagem, porque depende do paciente, a abordagem que ela precisa. Às vezes ela precisa ser ouvida. São mães que são abandonadas pelos seus maridos. São mães que têm que todo dia enfrentar um olho virado na rua pelo seu filho, né? São mães que muitas das vezes têm que sair correndo do trabalho porque a criança está em crise em casa e ela sai do trabalho e é um ambiente privado. Ela vai ser mandada embora. Então, são mães que não conseguem nenhuma consulta pelo SUS, porque eu tenho pacientes hoje que tem que fazer vaquinha para pagar um neuropediatra, um psiquiatra. Por quê? Porque ela entra na fila do CISREG e demora 6 meses para ter uma consulta. E não pode esperar. Entendeu? E aí faz vaquinha, não sei o quê, a mãe ajuda, o pai ajuda. Você imagina a vulnerabilidade que essa pessoa sente? Não tem problema você ser ajudado, mas assim, no fim das contas, você acaba se sentindo tão, sabe, eu passo por isso também com meu filhote. São tantas porradas que você leva que você precisa ter um emocional muito tratado. Sim. Tem que ter um emocional muito tratado. Eu queria que o Dr. Alexandre falasse sobre a síndrome de burnout para mim, porque é uma coisa que está muito... Transtorno, né, Dr. Alexandre? Falei errado. Transtorno. O DSM-5, ele está lá no DSM-5 nas classificações de transtornos de personalidade, né? E aí, literalmente, é protagonizado pelo esgotamento físico, né? Total de uma pessoa, do ser humano, em que ele, por muitas vezes, ele vai negligenciar a sua saúde. Normalmente ele vai tentar carregar, fazer múltiplas funções da vida dele o tempo todo. E eu sempre falo, terra cansada não produz. Entendeu? Terra cansada não produz. Você tem que ter o teu momento. O Eterno, quando criou o mundo, ele fez. Se o Eterno fez e no 7º dia, descansou.
Então, eu acho que tudo na vida você tem que ter o teu momento de terra, do pasto verdejante, o teu momento de descansar. É claro que a gente precisa de gerenciamento. Às vezes nós somos muito centralizadores na gestão pessoal nossa. Nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Eu também entendo que o mundo hoje está muito rápido. Hoje as coisas, há uma exigência muito grande de você ter múltiplas funções, múltiplos trabalhos, múltiplas tarefas, e isso acaba às vezes exigindo você emocionalmente. E aí as pessoas acham, é igual academia, né? Eu vejo os pessoal falando que descanso também é treino. Então o cara às vezes vai lá ter uma série, vai treinar de segunda a sexta. Quando o pessoal fala assim, ó, descansa um dia, aí tudo, pô, mas eu tô para não. Descanso também é treino. Então às vezes quando a gente está descansando ali, uma boa noite de sono, o sono ele é reparador. Então quando você fala de burnout, você vai pegar vários critérios. Você falou uma coisa sobre alimentação, né? O Dr. Lavo de Carvalho, não, o Dr. Laí Ribeiro, ele fala que toda doença ela nasce no intestino. Toda ela é refém da alimentação, correto? Então a alimentação que eu também gero comigo, o lugar que tem mais neurônios no meu organismo é no sistema nervoso etérito, no meu intestino. Então os alimentos que eu vou ingerir, ele vai de forma direta pelo nervo vago, ele vai comunicar o meu cérebro a uma postura. Então o cansaço excessivo, o mal-estar, como a professora Marcela falou, às vezes as taxas de noradrenalina, as taxas de dopamina, que a dopamina é o problema do século hoje, né? A excitação, todo mundo quer estar excitado, todo mundo acha que aquela mostra a felicidade. Uma exigência também muito grande também, Lúria, com relação às redes sociais, uma expectativa muito grande de que você está sempre feliz, uma expectativa muito alta que você tem que estar gerando resultado, que hoje você tem que estar no resultado, e as pessoas às vezes falam que às vezes não tem necessidade de descansar. Então o burnout, que é um transtorno que atinge muito líderes. Os líderes são atingidos pelo burnout, pelo problema da confiabilidade, pelos problemas pessoais que tem, né? Às vezes o campo emocional dele, o coeficiente emocional atinge muito mais ele. Porque hoje eu sempre falo, dentro de uma performance, de uma empresa, o que vai manter esse cara lá, vou te falar uma coisa hoje, nem o QI, é o que é o coeficiente emocional dele. Porque ele pode ter um currículo lindo, mas se ele souber ter gestão de pessoas, de lidar com pessoas, ele vai ter dificuldade de ter um avanço. E às vezes ali, pelo excesso que ele faz, esse gestor às vezes não treina pessoas, porque é aquela questão toda, ele precisa treinar pessoas. E aí sabe o que ele faz? Ele sai abraçando todo mundo. Pelo quê? Pelo problema da confiabilidade que ele tem. Aí tem o esgotamento físico, e aí o cérebro não suporta, e aí parece aquele rápido da amígdala, então dá aquele apagão. Aí quando você vê, tá dirigindo, começa com pequenas crises de ausência. O que seria essas crises de ausência? Você tá aqui, você levanta do teu escritório, pegar água, você esquece. Cara, vem fazer o quê? Começa assim. Você tá dirigindo o carro, você tá indo pra direção, você, cara, eu não vim fazer isso. Então você começa a ter pequenas crises de ausência. Uma rotina tua que você começa a quebrar, isso já são pequenos sinais em que você começa a ter já esse problema do burnout, desse esgotamento físico. Quer dizer, às vezes você vai dormir, faz aquele sono de 14, 15 horas. Todo excesso esconde algo. Eu tenho que ter de 6 a 8 horas de sono por dia, mas se eu dormir pouco é ruim, mas se eu dormir muito também é ruim. Então, o corpo começa a dar sinais. O Hipócrates, que criou a medicina, ele fala que a medicina trata, a natureza cura. Então toda a cura está na natureza. O nosso organismo já tem mecanismos pessoais para gerar cura. Só que o ser humano, através da má alimentação, por não beber água, não se expor ao sol ali antes das 10 horas, não rir, trazer felicidade, ele vai trazer problema para o corpo dele. E aí, com certeza, esses transtornos vão atingir, principalmente o burnout hoje, que está muito em alta, focando onde? Nos líderes. Bom, eu gostaria muito que vocês me contassem algum caso marcante. Tem uma vivência muito grande, né? Muito extensa. Então, compartilha, porque pode ser um caso de quem está assistindo, que vai se identificar um caso que você viu de uma, vamos falar assim, de uma procura tardia. Chegou no seu consultório tardiamente, deveria ter ido mais cedo. Então, teve aí um atraso na parte terapêutica, né? Ela demorou a reconhecer, ela chegou lá, o estado que ela chegou. E, de alguma forma, eu queria que você trouxesse o problema que é você procurar ajuda de forma tardia, mas que trouxesse ali uma esperança. Ou seja, você tratou e aí hoje... Eu quero que você me traga um caso prático. Sim. Lúlia, olha só, eu vou trazer uma, a Marcela traz outra. O que acontece? Nós temos uma cultura muito complexa no Brasil de terapia, né? Eu fui gestor de saúde há alguns anos.
E quando a Marcela estava falando sobre a questão da saúde mental na unidade de saúde básica, meu irmão, ela é vergonhosa porque é troca de receita. É troca de receita. Então, infelizmente, a gente sabe que o psiquiatra que está ali preocupado não tem como ele atender 30 pessoas num dia. Eu conheço amigos neurologistas que atendem 100 pessoas num dia. Então, Eu tenho um tio que com esquizofrenia, ele vai uma vez na semana lá no centro de atenção psicossocial. O que você faz, tio? Eu fico andando lá no pátio. O que você faz? Às vezes eu pinto, já aconteceu. Senta pra almoçar, mas tem que ir, tá? Porque se não ir, sabe o que acontece? Corta o vale transporte dele pra ele andar no ônibus. Tá, uma coisa te obriga a outra. É igual muitas coisas você não consegue se não votar. Tá? Uma coisa puxa a outra. Mas o que tá puxando? Tá sendo eficaz? Porque ele tá indo lá só pra poder manter o vale transporte funcionando. Mas a intenção, Lúlia, dentro do... A médica que atende ele a cada 2 meses é pra trocar receita. Mas o que acontece? Não faz um exame. Se não atender, Lúlia, o que acontece? A grande importância deles é o faturamento. É as contas médicas baterem lá. Porque se a conta médica não bater, eles não vão receber a verba do governo federal. Então, a intenção deles é a verba, não é a pessoa. Não é a pessoa. Eu já tive um caso tendo uma menina, e eu falo assim pra vocês, não é tarde procurar ajuda. Quanto mais cedo você buscar, melhor. Porque, exemplo, essa doença ela vai nascer na tua alma, na psique. Então, o corpo físico grave, gente, é o último estágio de qualquer doença. Então, quando essa doença atinge teu corpo físico, acabou. Ali é o último estágio, que aí você vai precisar do recurso médico. E aí vai ter casos que vai precisar ir lá no médico, fazer uso de algumas medicações e depois fazer esse desmame e voltar para terapia. E aí, exemplo, como eu falei pra você, que um pequeno cansaço, essa cliente minha deixou para o último estágio. O que fez ela vir para análise foi que ela vindo do Rio, ela foi parar em Niterói, Marcela. Quando ela foi parar, ela parou em Niterói, isso que ela mora em Nova Iguaçu. E por que ela foi parar em Niterói? Ela falou, eu não sei, eu tô dirigindo. Quando me vira na Alameda Niterói, eu parei no shopping, eu falei, cara, eu tô fazendo o que aqui? Então ela tomou um susto, que foi um lapso, que é aquela questão toda, aquele ritmo hipnótico da vida o tempo todo, e ela percebeu que travou ali na hora que ela percebe, travou, aí entra sudorese, ciatose, as mãos trêmulas, frias, suor, sabe, aquela questão toda, a crise de ausência muito forte, e aí ela percebeu que precisava de ajuda. E aí ela veio para o campo terapêutico, aí começou a fazer as terapias, toda a mente está conectada com uma queixa interna muito forte, e essas queixas são muito queixas sistêmicas, sabe? A necessidade de gerar produção, a necessidade de ser vista por uma pessoa, a necessidade de gerar resultados, e aí você vai a saúde embora, né? Você trabalha tanto tempo para poder ganhar dinheiro, e no final você gasta dinheiro com a tua saúde. É contraditório. Até a questão das redes sociais também, o que tem prejudicado muitas pessoas é a comparação nas redes sociais. Já reparou? Quando você entra nas redes sociais, você vai olhar, a pessoa tem um marido melhor, tem uma casa melhor, viaja mais, e ela parece uma vida perfeita. Aquela questão toda que a gente fala, o algoritmo ele quer coisa boa, o algoritmo ele quer vender uma mentira, né? Então você vê ali, é uma inteligência artificial muito forte, e as pessoas elas ficam nesse looping, e aí não querem viver a vida de verdade delas. E aí o resultado é a performance 100% todo, é a intenção de eu ter que aparecer bem, tá rindo, sorrindo. Não é. A vida não é dessa forma, Lúlia. Então, se nós estivermos preocupados conosco, porque eu falo pra todo mundo, gente, a vida só tem uma. Só tem uma. O coração que você tem é um, o rim que você tem é um. Você tem um. E pra você perder isso aqui no Brasil, o negócio é então, assim, no final das contas, isso acontece, Lúlia, não vale a pena. E aí, o problema todo, Lúlia, é trazer essa conscientização. Porque, às vezes, a pessoa não tem essa conscientização de que precisa parar. Que, às vezes, um dia de trabalho que ela vai fazer a mais, eu sei que tem pessoa agora que está assistindo esse podcast e pode falar assim, poxa, Alexandre, eu não posso parar. Beleza, eu até te entendo, mas vou te falar uma coisa, ou você para ou você vai ser parado. Não tem muita opção. Então, eu não quero ser parado, Lúlia. Então, tem coisas que eu paro mesmo, tem dia que eu não vou atender ninguém, tem dia que eu tenho que ser mais contemplativo, vou lá pegar meus filhos, vou curtir uma praia, porque isso acontece. Hoje eu posso falar na minha vida, um dia que eu parar, 2 dias de trabalho que eu parar, não vai mudar minha vida em nada. Eu tava com uma amiga falando isso, ela falou que ela achava que tudo dependia dela no escritório, tudo depende de mim, porque eu não... Aí ela ficou doente, foi internada às pressas. Ela ficou 14 dias doente. Você acha que o escritório fechou? Tudo anda. Aí ela começou a perceber que ela não era a peça mais importante do escritório dela.
que, tipo assim, não foi porque ela parou que as coisas pararam. Ou seja, as coisas não giravam em torno dela e que ela não era aquilo que ela achava que ela era. O mundo não gira. A gente acha isso. Entendeu? Então ela tava falando isso pra mim, e aí eu fiquei pensando muito, claro, tem que se organizar pra uma ausência? Sim, tem que se organizar, mas você pode parar de vez em quando. Eu passei muito por isso, eu tive muitas crises de ansiedade. Eu falei com você nos bastidores hoje eu também, que ontem eu tive crise de ansiedade. Então é normal pra mim também. Eu só, assim, acho que consigo controlar um pouco melhor hoje com poucos conhecimentos que eu tenho buscado. Então, por exemplo, quando eu tô falando de experiências minhas, eu não sei nem se eu tô fazendo certo. Tá certíssimo. Quando eu não tô muito legal, eu paro. Eu vou botar um filme de comédia, vou fazer alguma coisa que me dá prazer. Só que assim, eu sei, Marcela, que tem pessoas que não têm esse privilégio. Estamos falando de vida real. Tem gente que trabalha o dia inteiro, chega em casa 9 da noite, a criança já está chorando, às vezes não comeu, porque tem necessidade de alimentar, só come com a mãe. Aí vai chorar, aquela coisa toda, não fez dever de casa, vai dormir, aí não dorme, autista não dorme, aquela coisa toda, e a mãe no outro dia tem que trabalhar, pegar japeri. Então tem pessoas que ela não tem essa possibilidade de, por exemplo, agora eu vou fechar o escritório, igual eu faço às vezes, e vou ir pro cinema. Ou eu vou tomar um sorvete ali. Tem gente que não tem essa possibilidade. Então, assim, existe alguma estratégia para essa pessoa nessa rotina dela? Ela não pode parar porque ela é mãe solo, como é muito comum. E ela depende daquele. 52% dos lares brasileiros são comandados por mulheres. Inclusive, eu tenho um estudo que eu li que a maioria das pessoas afetadas pela depressão e ansiedade são mulheres. Sim. Um número muito maior. Carga muito maior. Porque a gente que carrega tudo, é a família, é o trabalho. A mulher não tem jornada dupla, né? A mulher ela tem o trabalho dela lá, às 8 horas que for, 12 horas que for. Ela chega em casa, ela tem que fazer as coisas ainda, porque a mulher não para. E aí o homem não, o homem tem essa diversificação, né? O homem ele para mesmo, ele vai chegar em casa, parar, vai tomar um banho dele, vai esticar o sofá lá, poltrona lá, vai ficar lá quieto e quer se dane o mundo. Sim. Ainda existe uma cultura no Brasil, né, de que o homem vai prover. Só que esse homem hoje, na sociedade atual, pouco é a quantidade de homens que conseguem prover essa família. Sim. Então as mulheres foram obrigadas a enfrentar o mercado de trabalho. Prover integralmente, né? Porque Sim. tem homem que coloca comida dentro de casa. E... Não tô falando de provisão, tô falando de tudo que tá na Constituição. Na Constituição fala, lazer. Direção e plataforma. Exatamente. E aí tem homem que não traz essa segurança financeira e nem segurança emocional. Nenhuma. Aí a mulher se vê perdida. É um fantoche. A gente trabalha muito isso na clínica, a questão de uma polarização. O mundo está vivendo despolarizado. É como se a energia do feminino estivesse sendo transformada em energia do masculino, e a energia do masculino, os homens estão afeminados, os homens estão emasculados, os homens estão por muitas vezes, e não tem nada a ver com a sexualidade. Não estou falando de homossexualismo, mas os homens estão... O ideal em uma família é que essa mulher ela tenha 80% de energia feminina, que ela possa exercer o feminino dela. E 20% dessa energia do masculino, dentro da própria mulher, que nós carregamos, né? Tanto de maneira genética, quanto de maneira ambiental, que a gente fala que é o fenótipo, né? Aquilo que nos rodeia. Então a mulher ela tem que estar nesse equilíbrio. E os homens têm que ter 80% dessa energia masculina, virilidade, instinto de proteção, de provisão, de equilíbrio dentro da casa. O homem deveria ser o mais equilibrado dentro da casa. E 20% dessa energia do homem deveria ser feminina, para que ele possa entender o núcleo da mulher, de uma filha, né? Entender um pouco o feminino, até porque ele veio de uma mulher. Sim. Mas aí está acontecendo uma despolarização dentro dos lares. E essa cultura ela vem acontecendo a longo prazo, só que a gente não foi percebendo. Foi acontecendo de maneira sutil, discreta, elegante, como a gente fala, né, dentro da turma de PNL. Isso foi se embutindo dentro dos lares. Então, hoje, a mulher ela carrega uma energia masculina muito grande. Sim. E a mulher vai tocar esse processo durante um tempo. Só que depois de um tempo, vamos dizer assim, tem uma métrica, né, Alexandre, que a gente estuda, ela vai aguentar esse processo 5, 6 anos. Só que vai chegar um momento que essa mulher vai estar extremamente sobrecarregada. Porque é disfuncional, né? E aí essa sobrecarga, ela traz o quê? Uma ansiedade, burnout, entendeu? E aí chega um ponto que ela colapsa. Por quê? Prover, cuidar, nutrir, fora e dentro do lar é muita sobrecarga para o feminino, entendeu? Então gasta energia Sim. muito além do que ela foi pensada, criada para... No caso até da questão também cortando, só ouvir depois, vamos ter. Poxa, o cara falou comigo,
Poxa, minha mulher tem síndrome de burnout, não faz nada pra ninguém. Tem síndrome de burnout, não faz nada pra ninguém em casa. Filho, troca um dia com ela pra você ver. Acontece lá em casa, quando o Marcos tá de folga, eu falo pra ele, ó, o Theo tem que fazer isso. Aí vou dando o dia. Aí ele, não, calma aí, uma coisa cada vez. Não, mas é nessa ordem. Aí ele, não. Uma coisa ou outra. Eu vou fazer o quê primeiro? Lúria, então, não dá? Nós, mulheres, por natureza, né, nós abrimos 10 gavetas emocionais ao mesmo tempo. O homem, não. Dentro do dia a dia, eu até trabalho isso na clínica. Eu falo, mulheres, esposas, né, para as minhas clinicando, quando tiver algum assunto para passar para o marido, um por vez. Por quê? Porque você vai passar a agenda, você vai passar a compra, você vai passar o processo ali que é para resolver dentro de casa, juntando ao trabalho dele, ele vai colapsar. Sim. Até isso, nós mulheres temos que ter essa sensibilidade. Ao se dirigir ao homem para falar algo dentro de casa, abre uma gaveta por vez. Sim. Porque o cérebro do homem, a neurociência explica isso, ele funciona diferente do nosso. E tá tudo bem, não adianta colapsar por isso. Cabe a nós entendermos esse processo. Verdade. Bom, por fim, eu gostaria muito de deixar esse espaço aberto para você falar o que você quiser. O que eu quero falar? Me pegou. Consegui pegar uma psicanalista pelo pé, vocês viram? Me pegou de surpresa, mas eu sei o que eu vou falar. Vamos lá. Eu gostaria de primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com você, que é uma querida amiga, é uma profissional incrível, que sempre que eu posso, né, sempre que me procuram dentro da tua área, eu acho incrível o teu trabalho, tá, que você faz, eu estou sempre direcionando, é uma honra sempre estar aqui com o Alexandre, um dos meus mentores, aprendi muito e aprendo muito com ele, então estou perto de vocês, é uma honra enorme. E aproveitar esse espaço aqui para conscientizar as pessoas, né, que elas possam ter um olhar diferenciado para a saúde emocional. Porque eu falei essa frase aqui, eu repito e eu vou estar sempre repetindo. O nosso corpo só vai até onde a mente vai. Então, se a minha mente é fraca, o meu corpo é fraco. Então, que as pessoas possam trazer isso para a vida, o cuidado com a saúde emocional. Porque uma mente equilibrada, ela vai trazer uma casa equilibrada, ela vai trazer uma família equilibrada, ela vai trazer um corpo equilibrado. E a gente vê muito essa ausência da busca por estar fazendo uma análise, por estar fazendo uma terapia. Eu sou fruto disso, eu vi a qualidade da minha vida mudando a partir do momento que eu me propus a estar buscando o cuidado com a minha saúde emocional. Então, é algo que todos podem fazer. Eu não tenho condições. Hoje em dia, até processo de terapia pelo SUS tem. Não é o de primeiro mundo, sim, mas o feito é o melhor que perfeito. Né? O feito é o melhor que perfeito. Então, que a pessoa possa estar buscando, né, esse tipo de cuidado. Porque nós somos 3 em 1. Corpo, alma e espírito. Não adianta eu cuidar do corpo se eu não cuido da minha alma. Então, a saúde emocional ela precisa ser mais vista no Brasil. Aqui a gente quase não conseguiu pontuar muito sobre transtorno, mas é um número muito grande de pessoas que chegam para a gente com transtornos dentro da clínica e a família sofre junto. Porque sempre que existe um doente na família, e esse doente nem sempre é de maneira biológica, nem sempre é o físico, às vezes é o emocional. Sempre a família ela adoece junto. Quem vai cuidar acaba, de certa forma, com a saúde emocional e, às vezes, física também afetada. Então, que as pessoas possam aproveitar, né, esse conteúdo para estar dando mais ênfase e tendo um olhar de carinho com a sua própria saúde emocional. Tá bom? Doutor Alexandre, por favor, o espaço é seu para falar o que você quiser. Tá bom. Não, corroborando o que a professora Marcela também trouxe para a gente aqui, eu falo que quando a mente está boa, o corpo aguenta quase tudo. O próprio Sócrates falava que a mente sana, o corpo sano. Então, nós não quisermos ter um corpo bom, o que a gente faz? A gente malha. O cérebro é um músculo. E aí você também buscando novas sinapses, estudando, tendo esse tempo de conversa. Por isso que a proposta da psicanálise é muito importante, que o Freud falou uma coisa chamada talking cure, né? O Freud falou cura através da fala. E essa fala, você vai justamente uma fala sem julgamento, né? Então não existe coisa melhor que ele, por isso que ele falou o termo, né? A questão do catarsear, né? Que é evacuar. Então você precisa ter essa pessoa para você conversar, que não é a sua esposa, que não é o esposo. É uma pessoa que você vai buscar, que é neutra, e que você vai falar tudo aquilo que está acumulado dentro de você. Nós temos lixos acumulados dentro da gente. Aquele momento que você abre lá o lixo,
você não vai ser julgado, você vai falar, e você precisa falar das suas dores, daquilo que te machuca, daquilo que te entristece. E automaticamente, quando você fala isso, Marcela, você sente aquele esvaziamento, você sente aquela tranquilidade. Então, para mim, a terapia é vida. A terapia mudou minha vida. É muito bom ter uma pessoa que você possa ali compartilhar com ela. E melhor, que essa pessoa não vai te julgar. Essa pessoa não vai te questionar. E eu também entendo que essa pessoa não pode ser o cônjuge, o pai, a mãe, por causa da carga afetiva. Sim. A carga afetiva ela vai atrapalhar porque vai haver um julgamento. Agora, quando você tem uma pessoa a qual você delega, a qual você tem um nível de confiança com ela profundo, você abre o coração para ela e vai falar, cara, eu sinto essa dor, isso aqui faz sentido para mim, eu não estou aguentando mais. E você pode ter certeza, isso vai salvar muito a sua vida. Então, o conselho que eu dou para vocês aqui, façam terapia. Gente, é verdade, terapia é vida. E filhos, marido, família estruturada tem muito a ver com uma mãe, né? Ou com um pai, enfim, bem tratado emocionalmente. E por isso que eu quis trazer eles dois aqui para falar, como ela falou, a gente não conseguiu nem pincelar esse mundo aí de transtornos mentais na atualidade, que são muitos, mas pra gente trazer um pouquinho de conscientização que você precisa se cuidar, que você precisa olhar para dentro de si. E o Alexandre falou uma coisa que eu achei muito interessante, a vida é uma só, a vida é aqui e agora. Então faça por você hoje o que tem que ser feito. Então, tá bem, não tô legal, peça ajuda. Recebi um diagnóstico, que pode ser um diagnóstico de doença, pode ser uma traição, pode ser o desemprego. Peça ajuda. Se achar que aquilo tá passando do normal, né? Não fique calado, não fique triste, não fique apático, não deixe de comer. Porque o tempo que você perde da sua vida útil, e eu falo de vida útil, eu não falo só de vida. Decorrer de vida, dormi e acordei. Eu falo de vida útil, vida aproveitada. Né? É um tempo não recuperado. Viver, não sobreviver. É um tempo não recuperado, né? Então, é isso que eu acho que acontece muitas das vezes com a ansiedade e depressão. Ela perde a utilidade da vida, aquele sentido. E aí você tá só vivendo e existindo, né? Você tá dormindo, acordando, comendo. Então, se cuidem, procurem ajuda sempre que preciso. E, novamente, reiterando meu agradecimento. Estou muito, muito lisonjeada de vocês estarem aqui. E até a próxima. Obrigada, pessoal.